E aí, aqui é o Ierak, mais uma vez explicando sobre a lore do universo de Fallout, para que quem não jogou os jogos anteriores possa entender tranquilamente a história do próximo jogo. Lembrando que para facilitar o entendimento de vocês, é melhor assistir esses vídeos em ordem, então se você quiser ir diretamente para a playlist com todos os vídeos dessa série, clica no aviso que está aparecendo aí agora. Então vamos para o vídeo de hoje, que é basicamente sobre as criaturas diferentes do mundo de Fallout baseadas nas nossas. Próximo dos anos 2000, o governo dos Estados Unidos criou a WestTech, empresa voltada para a pesquisa de novas tecnologias nas áreas de biomedicina e de equipamento militar. 2 anos antes da Grande Guerra, foi criado o vírus PVP, sigla de Pennymunit Virion Project, um vírus que aumentaria muito a resistência natural dos infectados, acabando assim com a efetividade das armas biológicas que a China usava e, ainda assim, tentando curar a nova praga. Armas biológicas são poderosos vírus que infectam todos no local, causando geralmente morte massiva das pessoas. Elas são excelentes do ponto de vista de quem as lança, pois, diferentemente da bomba nuclear, nada além dos seres vivos morre, mantendo intactas todas as construções e riquezas do local. E ainda evita a perda desnecessária de seus soldados, cujas vidas seriam arriscadas em um combate. O PVP alteraria o DNA do indivíduo, transformando-o de dupla hélice para quádrupla hélice, o que deixaria o indivíduo, segundo os cientistas, imune a quase qualquer doença. E assim começaram os testes, primeiro em organismos unicelulares, que foi um sucesso, depois em insetos, que ainda foram notados aumento na força e na inteligência, por fim em animais, que além dos sintomas já citados, foi também observado um aumento na agressividade. Os sintomas finais foram definidos como imunidade à maioria das doenças, aumento de até 60% do tamanho e densidade dos músculos, aumento de até 200% de inteligência. Sendo considerado um sucesso, os militares viram logo o potencial para criar um exército de supersoldados. O nome do vírus foi alterado para FEV, ou Forced Evolutionary Virus, ou ainda Vírus de Evolução Forçada, em português, e todo o estoque foi levado para a base militar Mariposa, onde secretamente seriam iniciados os testes em humanos. Ah, mas Iraque, até agora você não falou nada sobre as criaturas. Calma que isso daí foi só uma introdução para algumas criaturas que eu vou mostrar daqui a pouco. Os seguintes animais que eu vou falar aí agora, eles são versões mutantes de alguns animais existentes hoje. Então eu vou falando e mostrando a imagem aí e em que animal eles são baseados. Red Scorpion, que é um escorpião. Red Roach, que são baratas. Mole Rat, que é um tipo de rato toupeira. Não me perguntem por que ser mutante faz um rato cruzar com uma toupeira, não faço ideia. Giant Ant, que são formigas gigantes. Boatfly, que são moscas gigantes. Basicamente todos aqui são gigantes, inclusive. Mirelurk, que seriam caranguejos, mas eles adicionam pés e braços. Não que eles não tenham pés e braços, mas eles começam a andar de forma bípede, como os seres humanos, entendeu? E Yaoguai, que é baseado em um urso, são exemplos de criaturas que simplesmente aumentaram seu tamanho, força e até agressividade. Todos esses atacam os humanos assim que os avistam, seja para se alimentarem ou por pura agressividade. Entre as novas criaturas, o Brahmin é um dos únicos pacíficos. São vacas com grandes mutações, como, por exemplo, possuírem 2 cabeças, e os domesticados são usados para alimentação, tanto produzindo leite quanto até mesmo com carne, né? E além disso também são transporte em caravanas. Os centauros, para, Ierak. Você vai me falar que tinham centauros, meio humano, meio cavalo, da Grécia Antiga em Fallout. Calma que não é bem esse tipo de centauro aí não, na verdade não tem nada a ver. A única semelhança que pode ter dado origem a esse nome é que é metade de 2 seres. Aqui eles são uma espécie de mistura de cachorro com humano e algumas vezes até com outros animais também. Foram criados através da contaminação intencional no FEV, apesar do resultado ser um acidente, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Os Deathclaw, tradução seria Garra da Morte, são camaleões geneticamente alterados para combate, mas acreditem se quiser, eles foram criados antes da Grande Guerra e são o pior tipo de inimigo que você vai encontrar no jogo. Os cachorros e pássaros não sofreram nenhuma alteração por mutação, embora não tenha nenhuma explicação para isso. Mas ainda bem porque cachorro é o melhor animal que tem, eles têm que ser bonzinhos.
Enfim, existem várias outras espécies de animais, mas eu só falei algumas das que mais aparecem nos jogos. Agora eu vou falar de dois tipos de variações de humanos, digamos assim. Os supermutantes são o resultado da junção de exposição de humanos à radiação com exposição ao vírus FEV. Como resultado, eles se tornam indivíduos muito maiores, mais fortes, muito resistentes devido à pele grossa, que geralmente é amarelada ou cinza, se tornam imunes a qualquer tipo de doença, à radiação. Sua regeneração celular é bem mais rápida que a dos humanos, logo eles nunca envelhecem, logo eles são imortais do ponto de vista biológico. O que significa ser imortal do ponto de vista biológico? Que a menos que alguém te faça comer uma granada que exploda a sua cabeça, você vai viver para sempre, entendeu? Sem ninguém interferir, você não morre. Além disso, eles se tornam estéreis e, na maioria das vezes, pouco racionais. Isso não é confirmado, mas segundo relatos de Fawkes, um dos únicos supermutantes pacíficos que a gente encontra em Fallout 3, o processo de transformação é extremamente doloroso e provavelmente isso é a causa da raiva excessiva nos supermutantes. Por fim, temos os ghouls. Eles são o resultado da exposição prolongada de humanos à radiação intensa. A pele e o cabelo do indivíduo se desgastam e caem durante esse processo, deixando o indivíduo com uma aparência horrível. Esse provavelmente foi o nome da escolha do nome ghouls, que, de acordo com algumas lendas, são espíritos devoradores de mortos, e até mesmo o apelido de zumbis. Outras características deles são o tempo de vida muito maior que os humanos, talvez até a imortalidade, ainda não se sabe, visto que existem vários ghouls que estavam vivos durante a Grande Guerra, ou seja, com cerca de 200 anos. Resistência à radiação, e de acordo com alguns ghouls, provavelmente até um aumento de força quando próximos dela, o aumento de força e resistência no geral, tornando-os melhores sobreviventes que os humanos, se tornam estéreis, sendo impossível nascerem novos ghouls. Se você está assistindo o vídeo, deve estar pensando que eles são monstros, aberrações e até mesmo seus inimigos durante o jogo, mas você está sendo muito preconceituoso, julgando o livro pela capa. Apesar da aparência, eles são extremamente iguais aos humanos no que diz respeito à inteligência, sentimentos e personalidade. Nesse momento, quem já jogou Fallout pode estar se coçando para comentar aí: ah, mas será que eu já joguei Fallout e tem um monte de ghouls que partem pra cima de mim quando estão tentando me matar? Eu acho que você tá falando merda. Realmente, tem esses ghouls que são completamente irracionais, já são quase como animais. Assim como tem humanos que escravizam inocentes, que matam sem piedade, que se tornam canibais e por aí vai. Esses ghouls que te atacam, eles perderam a racionalidade por algum motivo. Devido a essa aparência, a maioria dos humanos odeia, escraviza ou até mesmo mata os ghouls por diversão, tornando o mundo ainda mais difícil para eles. Por isso, muitas vezes eles têm de viver em lugares horríveis e geralmente isolados, como por exemplo em estações de trem subterrâneas. Como se a situação não tivesse ruim o suficiente, as pessoas ainda conseguem piorar. Enfim, para mim a maioria dos ghouls são bem melhores que a maioria dos humanos. As histórias que eles contam são realmente tristes, dá muita pena enquanto você está jogando. Então era só isso aqui nesse vídeo, valeu, falou e até a próxima.